Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova e tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Por quê? Segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também a querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo que tendes. Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade neste tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta. E assim haja igualdade entre todos. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, o que pouco não teve de menos. Mas agradeço a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação, muito diligentemente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor neste Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem. Nesta graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor, e prontidão do vosso ânimo. Enviando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro, cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas,
a prova da vossa caridade, do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito vos escrever, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado. O vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharemos, nós, para não dizermos, vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar a estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Digo isto que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanecerá para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que, por nós, se dê graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto a este Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Agradeço a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Por quê? Andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa justiça não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda a altivez que se levanta contra este conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento a esta obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Por quê? Ainda que eu me glorie mais em alguma coisa do nosso poder,
o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição. Não me envergonharei, para que não pareça como se quisesse intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas. Estando ausente, tais seremos também por obra, estando presente, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriamos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, do que está escrito, como se não houvéssemos de chegar até vós. Pois já chegamos também até vós neste Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar este Evangelho nos lugares que estão além de vós, não em campo de outro, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se glorie no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Oxalá me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos tenho anunciado, pregado este Evangelho de Deus. Outras igrejas eu despojei para vos servir, recebendo delas salário. Quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardarei de vos ser pesado. Ainda me guardarei. Como esta verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam no salário, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos pastores, apóstolos, presbíteros, obreiros, são fraudulentos, transfigurando-se em pastores, apóstolos, obreiros de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, em pastor, em obreiro,
em apóstolo, em presbítero, em mensageiro de Cristo. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura. Nesta confiança de me gloriar, pois que muitos se gloriam segundo a carne. Eu também me gloriarei. Por quê? Sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se algum vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas, no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fosse de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo, muito mais. Muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos muitas vezes de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos cristãos, os falsos crentes, os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem esfraquece, que eu também não esfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade, dos damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Em verdade que não convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o nome em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele foi arrebatado até ao terceiro céu. Sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de mim não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui necios em me gloriar, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui, estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco. Não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos se preocupar com os pais, mas os pais com os filhos. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus. Tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. É esta a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e 2ª vez o digo, como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhe perdoarei. Visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque, ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis nesta fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos,
que Jesus Cristo está em vós. Se não é, que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão por esta verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a nossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, seres perfeitos, seres consolados, seres de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e o Deus de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém.